Reflexão da Palavra de Deus, com a pastora Thalita Silva, a pastora da fé e do amor. Eu tenho uma palavra que vem de Deus para o seu coração. Está aqui no livro de 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 6. Diz aí a palavra de Deus. Vamos ler? Por este motivo, te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de força, de amor e de equilíbrio, que é o domínio próprio. Que maravilha! Estamos meditando sobre o fruto do Espírito e queremos falar um pouco nessa manhã sobre o domínio próprio, continuar falando sobre esse fruto que pode nos fazer permanecer nas nossas conquistas. Muitas pessoas, elas escalam seus objetivos, os alcançam, mas não permanecem neles por muito tempo, porque falta esse fruto chamado de domínio próprio, cujo Espírito de Deus se caracteriza. É uma virtude do Espírito de Deus. Como o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, que era o seu discípulo. Timóteo era um jovem, neto de crente e filho de crente. Na família dele tinha a avó, chamada Lloyd, e a mãe, chamada Eunice, que serviram a Deus. Aí Timóteo é a terceira geração de crente da família. E Deus deu a Timóteo o apóstolo Paulo, que era o seu pastor, que era o seu mentor. E Timóteo era o seu discípulo. E ele ainda jovem, sonhando em fazer mais para Deus, olhava para si, via tantas limitações, timidez, olhava e via tantas imperfeições. E o apóstolo Paulo dizia: você tem que ser modelo. Modelo na palavra, modelo no procedimento, modelo no amor, na fé e na pureza. O apóstolo Paulo dizia: você tem que, independente da idade que você tenha, você procurar ser um modelo. Porque quando as pessoas são jovens, elas são incentivadas a ser modelo de beleza. As escolas lançam os campeonatos, de Miss, tanto para mulheres como também para homens. O que é isso? Ser modelo. É incentivando o jovem a ser modelo. E a palavra de Deus, ela também ensina o jovem a ser modelo. Não apenas do exterior,
do cuidado dos cabelos, da pele, do peso, mas nos frutos. Modelo de fé, modelo de amor, modelo no conhecimento da palavra de Deus, modelo de pureza. Porque hoje está cada dia mais raro você encontrar um jovem, uma moça, que guarde a sua pureza. A grande maioria, já desde pequeno, é influenciado a ser para frente, ser saliente. E como é feio, né? A gente vê uma criança, um jovem saliente para frente. Porque não era para ser assim. Mas o uso desenfreado da mídia social, da internet, sem mentoreamento, tem feito com que crianças e jovens sigam por esse caminho. Mas o apóstolo Paulo, dizendo a Timóteo, olha só aí no versículo 13: conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé, no amor que há em Cristo Jesus. Ele encorajava Timóteo, que ainda era jovem, a ser um modelo no padrão da palavra de Deus. Porque ele teve uma avó e uma mãe que vivia uma fé de verdade. Não era uma fé fingida, sabe? Que é uma coisa na igreja e outra coisa diferente, para pior, em casa. Era uma fé de verdade. Uma fé verdadeira. Deus tinha dado a Timóteo isso. Esse presente de ter pessoas sobre a vida dele que era temente a Deus. E mais do que isso, aí Deus pega, ainda deu um pastor, que era Paulo, para completar a obra que Deus tinha na vida de Timóteo. Começou com a avó, depois a mãe, e agora o apóstolo Paulo estava terminando o mentoreamento com Timóteo, para que ele se tornasse o quê? Um grande homem de Deus. Só que ele era tímido, ele estava com medo de usar os dons que ele tinha para Deus. E aí, o apóstolo Paulo lembra ele: olha, eu tenho orado por ti, noite e dia, tu tá nas minhas orações. Tá aí no versículo 3. Sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, de noite e de dia. Paulo orava por ele para quê? Para que o dom que ele recebeu de Deus não fosse enterrado, mas que ele pudesse frutificar. Aí ele diz: Timóteo, tu te lembra que tu recebeu um dom de Deus através da imposição das minhas mãos. Eu coloquei as mãos sobre ti e Deus te deu um dom que Ele quer que você use para Ele. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, de medo, mas de poder, de amor e de domínio próprio, de equilíbrio. Então nós já temos o equilíbrio, o domínio próprio. Só precisamos exercitar. Já recebemos a semente. Só precisamos regar para que ela cresça e produza seus frutos. Então não devemos andar com medo. Devemos ser corajosos e tomar posse do poder que está sobre a nossa vida e andar no fruto do Espírito chamado domínio próprio,
Porque o Espírito de Deus que você recebeu por meio da imposição de mãos, ele já é capaz de gerar esse fruto dentro de você. Então você precisa deixar ele guiar a sua vida. Nós aprendemos que o domínio próprio é resultado de um conhecimento que vem de Deus. À medida que você vai ouvindo a palavra de Deus, você vai sabendo aquilo que agrada a Deus e o que não agrada. Muitas das coisas que nós já fizemos, algumas delas, nós não sabíamos que estavam fazendo do jeito errado. Outras, fizemos sabendo que estava fazendo do jeito errado, mas fizemos. A partir de hoje, o que Deus quer de nós é que a gente decida fazer o certo. Porque o depois sempre vem. Há pessoas que decidem ser um investidor e outras que decidem ser um jogador. Qual a diferença do investidor para o jogador? O jogador, ele diz assim: eu vou fazer aqui uma fezinha, eu vou jogar. Se eu perder, não tem nada não. Eu não vou me arriscar muito. Se eu perder, eu vou perder pouco. Então, ele não está preocupado com as perdas. Ele quer viver o momento. O investidor, ele diz assim: eu sei que o depois sempre vem. Então, eu vou fazer o que é certo hoje, mesmo que seja difícil. Mesmo que eu nem queira, não estou nem sentindo vontade de fazer desse jeito. Mas esse jeito aqui é o jeito certo? Pois eu vou fazer, porque mais na frente, depois, eu vou colher o resultado disso que eu fiz hoje. Eu quero encorajar você a ser um investidor. Porque desenvolver o fruto do domínio próprio é ser um investidor. É você saber que tem que fazer o certo, pode. Você não está sentindo vontade de fazer, pode não ser fácil fazer, mas depois o resultado vai lhe agradar e muito. Exemplos práticos. Por exemplo, você não quer viver uma vida solitária, você quer ter bons relacionamentos. O que você precisa? Você precisa de domínio próprio para isso. Porque nem tudo que você vê de errado nas pessoas, ou nessa pessoa que você quer que ela não saia da sua vida, você quer que ela permaneça perto de você, nem tudo que você vê de errado nela, você vai ter que falar para ela. Tem coisas que a gente vai ver que a gente deve só colocar na mão de Deus. Por quê? Porque a gente não vai poder mudar ninguém, nem dominar ninguém. O que Deus quer de nós é o domínio próprio e não o domínio de outras pessoas. Se você falar, ela não vai lhe ouvir. Porque você sabe quem é que lhe escuta e quem é que não lhe escuta. Você sabe. Sabe quais são as pessoas que lhe escutam? É aquelas que você dá um conselho e elas lhe amam ainda mais. Agora, se você vai dar um conselho para uma pessoa e ela lhe odeia por causa daquilo, essa pessoa não é a pessoa que você deve aconselhar. Aí você vai usar o quê? O domínio próprio. E eu estou pregando para mim nessa manhã. E para quem quiser ouvir. Porque eu preciso dessa palavra. Aí você vai o quê? Usar o domínio próprio e vai dizer: eu poderia falar para essa pessoa isso aqui. Ela está indo, vai fazer isso aqui errado. Mas ela não vai me ouvir.
Ela não me escuta. Meu Deus, eu vou orar por ela. Ajude ela a acertar. E eu vou orar por mim também. Meu Deus, não deixa eu me meter nisso aqui. Porque eu não quero perder a paz no meu espírito. Eu não quero trazer para a minha vida nenhum tipo de perturbação. Aí você vai estar o quê? Operando debaixo do domínio próprio. Você podia se meter, mas você decidiu não fazer isso. Quem foi que agiu nessa hora? O domínio próprio. Você se dominou. Você disse para você mesmo, eu não vou me meter nisso aqui. Já entreguei na mão de Deus, deixa Deus trabalhar. Por quê? Porque aquela pessoa você sabe que não lhe escuta. Aí você vai conseguir ter um bom relacionamento pacífico com essa pessoa, evitando se meter na vida dela, nos negócios, nas decisões. Deixa ela ser feliz, né? Em nome de Jesus. Aí você vai começar a desenvolver o quê? Bons relacionamentos. Se esse relacionamento for de amizade, você imagina aí, se você for ficar só falando dos defeitos dessa pessoa, porque ela tem os defeitos e tem alguns deles que nunca vai mudar. Tem uns que mudam e tem outros defeitos na nossa vida que só quando Jesus voltar que nós formos transformados de glória em glória, aí vai acabar com tudinho. Mas até chegar esse dia, não tem? É Deus mostrando pra gente aqui uma área onde a gente tem que mudar. Aí a gente vai buscando a Deus, Deus muda aqui. Aí ele já começa o processo em outra. Aí ele vai dizer, agora nós vamos tratar disso bem daqui. Aí ele vai fazendo o check-up, não tem? E esse check-up vai durar até Jesus voltar. Aí já pensou, você se relaciona com uma pessoa, tá perto de uma pessoa que só fala nos seus defeitos, só metendo o dedo na sua ferida. Você vai querer estar perto dessa pessoa? Vai não. Você vai querer estar perto de quem? É de pessoas que vê tuas virtudes. É ou não é? Que te elogia. Algumas delas até bajula. Porque a nossa natureza humana ela gosta disso. A gente prefere estar perto de quem fala palavras boas para nós do que de quem aponta os nossos defeitos. Então, para se ter bons relacionamentos, temos que ter o domínio próprio, porque nós não poderemos só apontar os defeitos das pessoas. E se for pessoas da família, pastora, eu quero ter bons relacionamentos, mas dentro de casa principalmente. Aí você tem que dosar. É o equilíbrio, não tem? É o Espírito gerando o fruto do domínio próprio, que é sinônimo da palavra equilíbrio. Significado bem parecido. Equilibra o elogio com a crítica construtiva. É igual às cartas de Jesus às igrejas lá do Apocalipse. As igrejas receberam uma carta. E cada uma daquelas igrejas ouviu um elogio e uma crítica construtiva. Um elogio destacando qual era a principal virtude daquela igreja e a crítica construtiva, onde era que elas precisavam melhorar. É assim que vai operar o domínio próprio lá na família, né? Nos seus relacionamentos familiares. Para que você não venha perder a sua família. Para que as pessoas não se afastem de você.
Precisamos do domínio próprio nas finanças. Precisamos. Porque se você não for um investidor, como é que vai ser tua velhice? Se você só se preocupa com o hoje e não se preocupa com as perdas, por menores que sejam. Por onde passa um boi, passa uma boiada todinha. Se você for um jogador, tem nada não, eu não vou arriscar muito, né? Se você for o tipo de pessoa que tudo que você ganha, você gasta na mesma hora, você não economiza, não tem um domínio próprio, não consegue se controlar, você gasta tudo que ganhou e mais o que não ganhou, o que ainda vai ganhar ainda nos próximos meses, com cartão de créditos e coisas que podiam esperar para ser feitas mais na frente. Que você poderia economizar para comprar à vista, ganhar o desconto, ou se preparar para qualquer emergência que pudesse acontecer. Precisamos de domínio próprio para ter uma poupança, para não chegarmos na nossa velhice dependendo da cesta básica, de um filho ou de quem quer que seja, ou de alguém dar uma caixa de remédio. Por quê? Porque não tem. Aí quando é que você deve pensar sobre isso? Na sua juventude. Se preparar, porque o depois sempre vem. O depois vai vir. Como a gente vê, muitas pessoas jovens não se preocupam com o futuro. E mais, além do que se preocupar, não se preparam para o futuro. Querem viver apenas o hoje, fazerem tudo o que querem hoje, aí quando depois chega mais na frente, a pessoa está despreparada, né? Gastou tudo que tinha, gastou mais do que o que tinha, aí vai sofrer, e muito. Então, em nome de Jesus, precisamos desenvolver o domínio próprio. Eu não posso comer tudo que eu vejo na minha frente, nem você. Eu não posso fazer tudo que eu tenho vontade, porque isso vai gerar um depois lá na frente, vai ter coisas que eu vou ter que me dominar. Não, eu não vou comer isso, porque mais na frente, o depois vai vir e eu vou estar diabética, eu vou estar doente. Se eu viver a vida toda comendo só isso aqui que eu gosto. Eu tenho que pensar no depois. Eu não vou me drogar na minha juventude inteira. Por quê? Porque o depois vai vir. Eu vou destruir a minha saúde, o meu cérebro. Eu vou destruir a minha vida por causa de uma coisa que eu estou com vontade de fazer agora. Eu vou me dominar, porque isso aqui não vai ser bom para mim depois. Pode ser um minuto bom aqui agora, mas mais na frente, depois, isso pode me custar minha família, meu casamento, minha saúde, meus bens. Então, tudo a gente tem que pensar. E isso a gente vai conseguir agir assim, pensar assim, por meio do quê? Por meio do domínio próprio. Eu não vou por esse caminho, porque Deus está mostrando que esse caminho aí não é o melhor. Eu não vou. E ali você vai buscar a Deus. Você vai se submeter à unção de Deus que está na vida de quem Ele ungiu para impor as mãos. Como Timóteo se sujeitou ao pastor Paulo, ao apóstolo Paulo, que era o pastor dele. E através da imposição de mãos, aquele dom que ele não tinha, Deus deu. O espírito de domínio próprio, de força, de poder, de coragem, que não era de medo, Deus deu. Usando as mãos de quem? Do apóstolo Paulo, para ministrar na vida dele. Se está faltando domínio próprio na tua vida, você não consegue dizer não,
você não consegue fazer o que tem que fazer, você vai procurar quem? Seu pastor. E vai dizer: pastor, ore aqui por mim, coloque sua mão bem aqui na minha cabeça, ore aqui por mim, que eu quero esse espírito de domínio próprio, porque eu tenho decisões na minha vida a tomar, eu tenho lugares que eu quero chegar, e eu preciso do Espírito de Deus operando domínio próprio na minha vida, porque eu estou sofrendo, porque eu fiz a minha vontade a vida inteira, e do meu jeito não está dando certo não. E aí Deus vai ouvir as orações que são feitas de dia e de noite. Como o apóstolo Paulo disse: Timóteo, eu estou orando por ti de dia e de noite. E eu digo para você que está me ouvindo, eu estou orando por você de dia e de noite. Para quê? Para que se cumpra na tua vida a vontade de Deus. Para que o dom que Deus te deu venha florescer. Para que você seja corajoso e não medroso. Para que você seja poderoso e não um fracassado, um fraco, um covarde. Timóteo só foi quem ele foi, esse homem de Deus, desde a sua juventude, porque ele não estava sozinho. Deus usou vó, Deus usou mãe, Deus usou o apóstolo Paulo. Aí ele foi lapidado, não tem? Lapidado, polido, para poder a luz brilhar ainda mais e ele ser modelo no meio da sua geração. E ainda hoje a vida dele fala conosco, muitas gerações depois. Então não fique só. Busque a ajuda de Deus, busque a oração do pastor, busque. Nós estamos aqui porque Deus nos ungiu, nos confiou essa missão, porque nós que fomos ungidos por Deus, queríamos ser outras coisas. Eu mesmo, por muito tempo eu quis ser outra coisa. Mas decidi não fugir da minha missão. Não fugir do meu chamado, não tem? Por causa das perseguições, das críticas, das opiniões das pessoas, eu decidi que eu ia fazer o que Deus queria que eu fizesse. E pronto. E se eu estiver no centro da vontade de Deus, se Deus é por nós, quem será contra nós, né? O que ele diz. Então nós estamos aqui para orar pela sua vida, porque Deus tem pressa de lhe abençoar, amém? Você que preparou aí seu copo com água, sua peça de roupa, nós vamos orar agora e um milagre vai acontecer aí na tua vida, em nome de Jesus, amém? Meu Deus, eu oro por cada ouvinte, pela vida desta pessoa, meu Pai, de perto, de longe, que está unindo a sua fé, a nossa fé. Nós estamos aqui, meu Deus, em uma só fé, unidos em Cristo. E te pedimos, meu Pai, libera o teu poder sobre essa unidade, sobre as nossas vidas. E debaixo da unção do pastor João de Deus, eu ministro a unção para a operação de sinais e maravilhas e curas divinas. Meu Deus, vai tocando nessa água. Assim como o Senhor Jesus transformou água em vinho, que essa água, meu Deus, seja um remédio do céu para curar doenças, para libertar de males. Toca nessa peça de roupa que representa o dono dessa roupa. Ele não está aí, mas está sendo representado. E assim, meu Deus, como o Senhor libertou o meu pai do vício, porque ele não queria ir para a igreja, ele não queria buscar a Deus. E eu pegava uma peça de roupa e levava junto comigo, representando ele. Chegava na igreja, o senhor sabe, eu pegava aquela peça de roupa e dizia: pastor, ore bem que nessa peça de roupa, para o meu pai ser liberto do vício, que ele gasta tudo que tem no vício. E o pastor ali orava naquela peça de roupa e eu levava para o meu pai vestir. E o Deus fiel que ouve a nossa oração libertou meu pai daquele vício do mal, e hoje meu pai não é mais um viciado. E eu creio que foi essas orações que foi feita de dia e de noite, muitas vezes, repetidas vezes, até o milagre acontecer. E nós estamos aqui orando mais uma vez,
Porque hoje o milagre pode ser na vida da Maria, pode ser na vida do José, pode ser a vez do João. Meu Deus, eu sei que tem milagres acontecendo agora e eu já te agradeço por cada um deles. E eu declaro a cura, a libertação, a alta do hospital, a libertação das drogas, dos vícios. Eu declaro, meu Deus, as cadeias quebradas, em nome de Jesus. Eu abençoo a vida desta pessoa que está orando conosco agora. O cativo, meu Deus, está liberto para a glória de Deus. Beba a sua água com fé, creia no seu milagre. O Deus que faz pedra desaparecer dos rins em 15 dias é o Deus que pode fazer o milagre acontecer hoje. Creia no milagre. Tome posse do seu milagre e decida ser guiado pelo Espírito de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Fica com Deus, fica na paz e até lá. Tchau, tchau.